circuito aqui, gente, ele é chamado de buffer ou seguidor de tensão. Então, esse aqui, ó, é o buffer de tensão. Por que isso? Porque nós temos a saída toda realimentada, ó, por aqui, ó, toda realimentada na entrada. Então, o ganho de tensão desse elemento é igual a 1. O ganho de tensão desse circuito é igual a 1. Aqui, ó. Por que que o ganho é igual a 1? É só a gente lembrar de uma coisa. Aquela configuração anterior que eu mencionei, vou apagar aqui. Vamos imaginar um resistor, aqui, ó. Um resistor para o terra, um resistor R1 de valor infinito, que é um circuito aberto, né? Como se a gente estivesse abrindo aqui o circuito. E vamos imaginar um resistor aqui, ó, de realimentação, RF, igual a 0 ohms, que é um curto-circuito. Então, esse resistor, ó, tem 0 ohms, é um curto-circuito. Se eu considerar que o meu sinal está sendo aplicado à entrada não inversora, isso aqui, esse resistor aqui foi só para complicar também, né? Ele simboliza a impedância de saída da fonte, mas ele não vai implicar em nada, porque a impedância de entrada do operacional é muito alta. Então, eu não vou ter perda de sinal nenhuma aqui. Esses 10 milivolts aqui, ó, eles vão aparecer aonde? Vão aparecer nesse ponto aqui. Eu não vou ter queda, eu vou considerar, né, que eu não terei queda nesse resistor aqui. Então, dessa forma, a gente tem o sinal aplicado à entrada não inversora e nós temos uma realimentação com um resistor em curto e com um resistor para o terra infinito. Se eu lembrar da equação do não inversor, ó, tensão de saída é igual a tensão de entrada, que é esse elemento aqui, ó, vezes o ganho. O que que é o ganho? 1 mais RF sobre R1. A gente viu isso anteriormente, essa é a equação do ganho. Beleza. O que que é o RF? Vale zero. O que que é o RI? Vale infinito. Zero dividido por infinito, zero já não é nada, né? Se eu dividir ele ainda infinitas vezes, imagina o tamanho que vai ficar isso. Então, aqui, ó, eu terei zero. 1 mais zero é 1. Então, VI igual a Vout. Então, esse circuito aqui, ó, nós teremos uma equação que descreve a relação da saída pela entrada como o que eu aplicar na minha entrada, eu vou ter na minha saída. Né? Então, se eu aplicar 5 volts, eu saio com 5. Se eu aplicar 20, eu saio com 20. Se eu aplicar 5 milha, eu saio com 5 milha. Certo? Por isso que ele é um buffer, ele é chamado de seguidor de tensão. Então, fácil demais. A tensão de saída vai ser o quê? Olha, ele pediu a tensão na carga. Essa tensão aqui, ó, esse valor de tensão. Então, a tensão de saída pico a pico, né? Vale reforçar, isso vocês têm que ficar esperto. Ó, o sinal é alternado aqui, ó. O sinal alternado é diferente do sinal contínuo, né? A gente tem infinitos pontos aí. A gente tem uma parte do sinal positivo, outra parte do sinal negativo. A gente tem o valor de pico, o valor RMS, o valor médio. A gente tem vários parâmetros que a gente pode observar, diferente de uma fonte contínua. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa tensão de saída de pico a pico vai ser a tensão de entrada de pico a pico vezes o ganho. Só que ele é um seguidor unitário ou seguidor de tensão ou buffer, né, também chamado buffer. Então, dessa forma, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, sendo igual a 10 milivolts de pico a pico. Qual que é a diferença do valor de pico a pico com o valor RMS, hein? Tem um sinal alternado aqui, ó.
Raiz de 2. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. A equação que descreve esse sinal é VP seno de ômega t, né? Aqui, ó, eu tenho ângulo, ômega t é meu ângulo aqui, 0, 90, 180, né? Pode ser dado também por radianos, né? É mais típico por radianos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e aí vai. Nesse caso aqui, o valor de pico é esse valor aqui, ó. O valor RMS é um valor, ó, é um valor médio da raiz quadrada, né? Lembrando que o valor RMS é um valor root mean square. A gente não pode esquecer, né? Root mean square. O pessoal costuma usar muito o termo aí eficaz, né? É muito comum na nossa área. A gente nem pensa mais, né? Você fala assim, qual que é a tensão da tomada da sua casa? Você vai falar 127 volts, 220. Esse valor é RMS ou ele é o valor de pico? Ou ele é o valor de pico a pico? Ou ele é o valor médio? Né? Você nem pensa para falar. Mas, na verdade, esse valor é o RMS. É o valor eficaz. Então, em corrente alternada, a gente sempre usa o RMS. Na maioria dos casos, né? O RMS. Por quê? O valor RMS é o valor de uma medida compatível com uma fonte contínua. Quando eu represento um valor, quando eu falo, meu sinal da minha casa é 127 volts RMS. 127, ó, esse pontilhado aqui. Só que o valor máximo, ele chega a 180 volts. Mas por que não é 180 e é 127 que eu utilizo? Porque o 127 é um valor médio. Só que não é uma média comum. Porque uma média comum de um valor, de um sinal simétrico, que eu tenho mais 180 e no outro semiciclo eu tenho menos 180, o valor simétrico de um sinal desse, né, o valor médio seria zero. Né? Eu ganhei 180, aqui eu perdi 180, porque o sinal é negativo. Então, se é um valor simétrico, eu não posso usar valor médio, porque eu vou falar que, na verdade, a tensão é zero, mas na verdade existe tensão e essa tensão vai produzir trabalho, né? Vai gerar corrente e produzir trabalho. Então, qual que é a forma que eu uso? Eu pego o valor pontual, o valor X que eu quero, pode ser qualquer ponto desse aqui, ó, qualquer ponto. O que eu faço? Eu elevo ele ao quadrado, né, e jogo ele dentro da raiz. Então, eu transformo um valor positivo num valor negativo. O valor que já é positivo, beleza, eu não mexo nele. Mas e o valor que é negativo? Se eu pegar menos 2 ao quadrado, eu transformo ele em 4. Se eu tirar a raiz de 4, ele volta a valer 2. Então, eu transformei menos 2 para 2. É como se eu espelhasse aqui, ó, o semiciclo negativo, né? Como se eu tivesse um sinal de onda completa aqui, retificado. Né? Então, isso é muito desejado. Então, a relação do valor RMS com o valor de pico de um sinal desse é o quê? É raiz de 2, vocês já falaram, né? Então, o valor de pico é igual valor RMS, raiz de 2. Então, o valor de pico a pico é basicamente o valor de pico vezes 2. Então, se eu encontrei o valor, se eu tenho um valor de pico a pico no meu exercício, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para achar o valor de pico da tensão de saída, vou até colocar aqui, ó. Então, nós teremos que o valor de pico de saída vai ser 5 milivolts. E a próxima etapa, achar o valor RMS de saída. O valor RMS vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, esse aqui vai ser o valor da tensão. Na verdade, ele pediu a tensão RMS. Então, é só pegar 5, né? Dividir por raiz de 2. 5 dividido por raiz de 2. Está dando 3,54.
Então, a resposta final seria 3,54 volts.